Amém? Juízes capítulo 6, versículo 25. Obrigado. Juízes 6, 25. Diz assim: E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar apropriado, e toma o segundo boi e oferece-o em holocausto com a lenha do bosque que cortares, somente até aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Sabemos que sem ti nada somos ou podemos, tu és tudo para nós. Sem ti, meu Deus, somos barro, somos pó. Por isso revela-nos, ó Deus, o oculto e o escondido. Quebra grilhões, ó Deus, e derruba altares de Baal, meu Pai. Edifica-nos, ó Deus, um altar segundo o teu coração, em cada coração, em nome de Jesus. Diga amém. Querido, pode se sentar. Esse texto é um texto que é muito poderoso, porque aqui traz algumas revelações e eu gostaria que você ficasse atento. E o tema dessa mensagem seria derrubando altares. Que existem alguns altares que precisam ser derrubados. E através da vida de Gideão nós vamos ver aqui Deus agindo de uma forma poderosa. Porque enquanto Deus não ordenou que Gideão derrubasse o altar de Baal, que estava na casa de seu pai, que estava ali no lugar, as coisas não aconteceram na vida de Gideão. Então tem certos altares que precisam ser derrubados. Tem algumas coisas na vida das pessoas que precisam ser derrubadas, para que o novo de Deus entre, para que a vida de Deus entre. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque antes da guerra, Gideão iria liderar o exército contra os midianitas, mas Deus mostrou que o maior inimigo ali estava dentro da casa dele. Juízes 6:1 diz que Israel sofria porque havia abandonado ao Senhor. Juízes 6:1 diz que Israel sofria porque havia abandonado ao Senhor. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal e Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. O problema ali não era um problema militar, não era um problema humano, era um problema espiritual. Muitas pessoas lutam contra enfermidade, contra crises financeiras, conflitos familiares, opressões espirituais. Mas o Senhor nos pergunta: existe algum altar que ainda não foi destruído, que precisa ser destruído? Porque o altar, escute isso, determina quem governa aquele ambiente. É o altar. Por isso que quando Moisés chegou, ele erigiu um altar ao Deus de Israel. Então ele consagrou aquele lugar ao Senhor. Então tem altares que estão no lugar de Deus, e esses precisam ser destruídos, para que o altar verdadeiro e genuíno, que é somente de Deus, o altar do nosso coração, seja somente dele.
Porque na Bíblia o altar representa adoração, aliança, entrega, autoridade espiritual. Onde existe um altar, existe uma influência espiritual. Essa semana eu vi a notícia, né? Que numa cidade, lá no interior do Ceará, foi erigido um altar ao diabo. Mas era dentro de uma propriedade privada. E o artigo 5º da Constituição Federal nossa diz que todos podem cultuar quem quiser. Isso é a lei. É a liberdade religiosa. É a mesma liberdade que nos garante também cultuar aqui. Mas existe uma influência espiritual. Todo altar, onde tem um altar, você vai nos lugares onde a idolatria reina. Altares que foram construídos por cima, com muito sangue derramado, de pessoas inocentes. Houve um grande massacre no nosso Brasil, quando esse Brasil foi descoberto. Muitas pessoas morreram, muito sangue inocente foi derramado. E aí nós temos uma terra riquíssima, riquíssima, de todos os recursos possíveis, e aqueles que a gente nem sabe que existe. Só para você ter ideia, no interior do Ceará, tem uma pedreira lá, uma pedra que foi descoberta, que a pedra é um tipo de mármore, mas que não é mármore, esqueci, chama Taj Mahal. Não fica um pedacinho dessa pedra aqui no Brasil, vai tudo para fora. Porque a pedra ela só existe aqui no Brasil. E as riquezas nossas vai para onde? Para fora. Assim como o nosso melhor café, a nossa melhor carne, os nossos melhores camarões. O Brasil é riquíssimo. Está entendendo, irmãos? Por isso que Satanás sempre tentou levantar altares falsos. Para quê? Para escravizar o povo. Para colocar o povo debaixo de jugo, de sua influência. Êxodo 23 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. Toda idolatria, ela cria um espaço para afastar o coração de Deus. Hoje muitos altares não são feitos de pedras, eles são invisíveis. Quais altares que precisam ser destruídos? Aqui eu vou numerar alguns que Deus ministrou ao nosso coração. O primeiro altar é o altar do orgulho. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho impede arrependimento, a pessoa orgulhosa não se arrepende facilmente. Quem nunca admite o erro, nunca vai conseguir experimentar da restauração genuína. Eu me lembro de Nabal, era um homem tolo, orgulhoso. Mas por causa da humildade da sua esposa, Deus poupou naquele momento, o rei Davi poupou naquele momento a vida dele, mas o próprio Deus veio e o matou. É o que a Bíblia diz. Ele morreu. Davi poupou ele, mas Deus não poupou ele, porque ele era orgulhoso, tolo, e não se arrependia. Então o altar do orgulho, ele precisa ser quebrado.
O rei Uzias, ele começou muito humilde, mas quando seu coração se exaltou, ele perdeu tudo. 2 Crônicas 26:16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Está entendendo? Tem gente que começa muito bem, cresceu um degrauzinho, já acha que não precisa de ninguém nem de Deus. Primeira coisa que faz é rapar fora da igreja, vira as costas para a igreja, vira as costas para os irmãos, não dá nem tchau para o pastor, que um dia pegou os carrapichos, que um dia limpou, que um dia apresentou, que um dia batizou. Não estou falando para a minha glória não, mas a desonra fecha as portas dos céus. As principais áreas que são atacadas pelo orgulho, quando existe um altar de orgulho, é a falta de comunhão com Deus. O orgulhoso não tem comunhão com Deus. Relacionamentos, ninguém suporta ficar perto de gente orgulhosa, só se depender dele. A pessoa perde a capacidade de ouvir, principalmente de ouvir conselho. Tem gente que não aceita conselho de ninguém, só faz o que dá na cabeça. Sempre dá de cara com a parede. O ministério fica travado, a prosperidade também fica travada, porque o orgulho fecha os céus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Seja humilde, querido. Errou, reconheça seu erro. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ouça as pessoas mais experientes que você, as pessoas mais espirituais que você. Se rodeie de pessoas melhores do que você, de pessoas espirituais principalmente, porque aí você vai ver a sua vida mudar. Uma pessoa que nunca pede perdão, sempre acha que está certa, aos poucos essa pessoa vai perdendo tudo, todos os ciclos de amizade no meio da família, destrói o casamento, endurece o coração diante de Deus, famílias são destruídas. Mas quando esse altar do orgulho é destruído, a humildade atrai a graça de Deus, porque o texto de Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então quando você começa a ficar humilde, Deus começa a se aproximar de você para oferecer a graça dele. E a graça do Senhor é melhor do que a vida, diz a Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Para que a seu tempo, não ao nosso tempo, ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Quem nos exalta é Deus. Prepararam uma forca para Mordecai, tio de Radassa. Mas aqueles que prepararam a forca para Mordecai é que foram enforcados nela. Porque é assim que funciona. Deixa Deus tratar. Quando se levantarem contra você, você estando certo, você estando na presença de Deus, deixa Deus agir em teu favor. Quando o altar do orgulho é quebrado, meu irmão, Senhor, as bênçãos são liberadas, a graça, a exaltação, o tempo de Deus, a sabedoria, a paz nos relacionamentos, uma unção diferenciada. Segundo lugar, segundo altar, o altar da amargura. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha o que o texto diz: tenha
do cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que é se privar da graça de Deus? A amargura priva a pessoa da graça de Deus. Então o altar da amargura, ele precisa ser quebrado, destruído na nossa vida. Porque existem pessoas que estão presas porque nunca liberaram perdão. E a amargura contamina a vida espiritual. Um exemplo, Esaú nunca tratou a sua dor. A raiz de amargura contaminou gerações. Você vai ver que os descendentes de Esaú se tornaram inimigos do povo de Deus. Então aquela amargura, aquele ódio, perdura até os dias de hoje. O povo odeia Israel, odeia seus parentes, odeia, porque começou lá atrás, não foi de agora isso, é milenar, são milênios, de geração em geração o ódio vai se renovando, porque o altar não foi quebrado. Quais são as principais áreas quando esse altar não é destruído, é atacado? Saúde emocional, a pessoa fica perturbada, vive depressiva, casamento é atacado, a família é atacada, a oração fica impedida, a alegria é minada, e perde a comunhão com a igreja e com Deus. A pessoa vive presa no passado. Então nós precisamos quebrar o altar da amargura. Porque quando esse altar ele é derrubado, ele é destruído, Efésios 4, 31, 32 diz: toda amargura seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. O perdão traz cura. Muitas bênçãos são liberadas quando você quebra o altar da amargura. Cura interior, paz, alegria, relacionamentos restaurados, orações, livre acesso a Deus novamente. Terceiro lugar, eu estou correndo aqui, isso aqui é muito profundo. O terceiro altar que precisa ser quebrado na vida da pessoa é o altar da imoralidade. 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20 diz: fugi da prostituição, porque fostes comprado por bom preço. Olha o que o texto diz: fugi da prostituição, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 18 e 20. O corpo de um crente, de um servo de Deus, pertence ao Senhor. E o altar da imoralidade, ele precisa ser destruído na nossa vida, na vida de todo crente, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus. Um exemplo claro na Bíblia: Sansão. Vamos para a vida de Sansão? O que a imoralidade fez com Sansão? Cegou os seus olhos, tornou-o ele escravo, pagou um alto preço, inclusive com um preço de morte, porque desobedeceu a Deus e foi imoral. Juízes 16, 20, perdeu sua força, não sabia já que o Senhor se havia retirado dele. Juízes 16, capítulo 16, versículo 20. Ele não sabia já que o Senhor se havia retirado dele. A imoralidade faz o Senhor se afastar. Áreas que são atacadas quando esse altar não é destruído. Mais uma vez, o casamento, a santidade,
o testemunho, a autoridade espiritual, o ministério, são atacados. E o exemplo é que são as obras da carne: prostituição, lascívia, adultério, relacionamentos ilícitos. Eles roubam a sensibilidade espiritual e destrói famílias. Então o altar da imoralidade precisa ser destruído na vida de todo crente. Porque quando esse altar ele é destruído, Deus restaura. Amém, igreja? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quais são as bênçãos liberadas quando nós quebramos esse altar? Perdão de Deus, santificação, famílias restauradas, casamentos restaurados, consciência tranquila e limpa, e intimidade com Deus. Quarto lugar, estou correndo, estou terminando daqui a pouco. O altar de Mamon, o altar do dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, querido, ele se torna um ídolo. Então às vezes a pessoa não idolatra imagem, escultura, mas ama o dinheiro mais do que qualquer coisa. Então Mamon está estabelecido lá. Lembra do jovem rico? Conhecia Deus, servia a Deus desde criança, cumpriu os mandamentos, mas a Bíblia diz que Jesus, olhando no coração dele, viu que tinha um Mamon lá, que tinha um altar que precisava ser destruído na vida dele. Ele não quis destruir o altar a Mamon na vida dele. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Imagina um discípulo que andou com Jesus 3 anos, vendo os milagres que ele fez, vendo as palavras, vendo a unção poderosa do mestre, dia a dia caminhando com ele. Mas Mamon estava lá. Mateus capítulo 26, 15. Que me quereis dar, pois eu vulo entregarei. Judas virou para os sacerdotes lá: o que me dereis, o que me quereis dar, porque eu vou entregar ele. Traidor. Pagou alto preço. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja, traído. Mas ai daquele, porque um filho do homem foi traído. Ai daquele. E esse é o que põe a mão junto comigo aqui, ó. Jesus desmascarou ele na frente dos outros. Ele levantou e rapou fora. Quem serve ao dinheiro, querido, nunca está satisfeito. Sempre está querendo mais. Ganância. A pessoa se torna mesquinha, só confia no dinheiro, perde a fé, perde a dependência de Deus. Você vai ver que a maioria dos homens que tem muito dinheiro, não é só quem tem muito, mas boa parte dele está na 3º, 4º, 5º casamento. Tem filho com cada... A vida espiritual vai por ralo abaixo. Muitas pessoas também que só vivem a vida para correr atrás das coisas materiais. Não tem tempo para Deus. A gente precisa entender que Deus, Ele fez e criou os princípios para que nós pudéssemos estar próximo dEle. E quando o altar de Mamon ele é destruído, Deus se torna o verdadeiro provedor da nossa vida.
Porque o segredo é a bênção do Senhor, que enriquece, não traz consigo dores. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão são os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O segredo é a bênção. Quando nós destruímos o altar de Mamon, a provisão de Deus vem, a paz financeira, a generosidade, o contentamento, os céus abertos sobre as nossas finanças. Sim, é bênção. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo difícil, o Brasil tem enfrentado uma crise, mas nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo. Confie nele. Uma das formas de nós entendermos isso, qual foi a forma que Jesus falou para o jovem rico? Vai e vende tudo que tem. Para você quebrar Mamon, você tem que sacrificar. Para que o altar de Mamon seja destruído na vida da pessoa, a pessoa tem que sacrificar. E sacrificar financeiramente. Se a pessoa idolatra o dinheiro, não tem outro caminho. Não tem. Malaquias 3:10. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, ó, sacrifique, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, tira o Mamon, destrói o altar de Mamon, e depois você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Mas Mamon e eu não pode ficar dentro do seu coração. Não pode, não tem como servir a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus. Quinto lugar, o altar do ego. Muitas pessoas querem ser vistas, famosas, egocêntricas, querem reconhecimento, são soberbas, querem estar só nos altares das igrejas grandes. Muitos cantores, pastores famosos. Certa vez a gente estava para inaugurar a nossa igreja, onde era lá na Avenida Minas Gerais, e a gente todo humilde, todo empolgado, fomos para um templo maior, e a gente queria, né? Na época a gente adorava um adorador, um cantor, que canta música linda, tremenda, que toca muito no nosso coração. Aí nós entramos em contato, olha, nós estamos querendo saber se o irmão não poderia vir cantar aqui na inauguração da igreja, queria saber o que era necessário. Aí ele mandou um questionário no e-mail: quantos membros tem na igreja? O espaço é como? Tem isso, tem aquilo, outro. Nós temos uma equipe de 17 pessoas, tem que mandar passagem de avião para todos os 17. Hotel para os 17, a gente não fica na casa dos irmãos. E aí o senhor vai dar uma oferta mínima de 17 mil reais para nós. Isso foi em 2018. Quanto que é 17 mil reais em 2018? Oferta mínima. A gente não canta em igreja menor de 1.000 pessoas. Não canta em igreja menor de 1.000, igreja que tem menos de 1.000 membros. Aí nós pedimos perdão, porque isso é uma questão de a gente poder alcançar o maior número de pessoas, então o tempo é muito curto, então a gente prioriza os lugares maiores, só por esse motivo. Entendi perfeitamente. Nunca mais eu procurei ninguém. Nunca mais eu falei: Senhor, fica no CD. Mas esse povo não vê R$1 nosso. Não. Altar de Mamon está destruído. Não. A gente tem que saber escolher o caminho que a gente tem que seguir.
Eu escolhi um caminho, o mais difícil que foi, não se contaminar com essas coisas. Falo isso para a honra e glória de Jesus. Prefiro ficar com 10 pessoas do que me contaminar e trair os meus princípios e valores que o Senhor me deu através da sua palavra. Não tem negócio com as coisas de Deus. Os princípios são inegociáveis. Entende? Quando a gente entende isso, o ego cai por terra. João Batista, que Jesus disse, dos que nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. O próprio Jesus disse que João Batista era o maior dos profetas. João Batista, quando viu Jesus, João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E Jesus disse: João, batiza-me. Quem sou eu, Senhor? Eu não sou digno de desatar as sandálias. Faça. O maior profeta foi o mais humilde, porque reconheceu Deus acima de tudo. E tem muito comedor de feijão aí achando que é o rei, e tem um rei na barriga. O altar do ego precisa cair. Sabe, um exemplo bíblico na Bíblia sobre o ego foi Saul. O rei Saul, ele preferiu ser reconhecido pelos homens do que reconhecido por Deus. Quando ele disse lá em 1 Samuel 15:30, honra-me agora diante dos anciãos. Falou com Samuel, me honra agora. O cara estava todo errado, não havia se arrependido, mas ele queria ser honrado pelo profeta, para ter reconhecimento dos anciãos. Está entendendo, igreja? Deus tirou tudo dele, inclusive a presença dele foi perturbada por demônio. A pessoa precisa entender que quando esse altar do egocentrismo, do eu, ele é destruído, Cristo passa a ser o centro. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Para a gente terminar, quando Gideão estava ali, Deus falou para ele derrubar o altar de Baal, que era do seu pai. Gideão precisou romper com aquilo que fazia parte da história da família dele. Tem muitas pessoas que preferem fazer parte da história da família que derrubar os altares que Deus não quer que você tenha. Ah, é porque eu nasci assim, eu sou da família assim, eu vim assim, eu não mudo. E a ordem de Deus foi: destrua o altar da casa do seu pai e faça um altar para mim. Gideão precisou romper com aquilo, quebrar idolatria, violência, vícios, ocultismo, divisão, palavras de maldição, pecados repetitivos, suicídio, assassinato, que vão perdurando de geração em geração. Em Cristo essas correntes podem ser quebradas. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Querido, eu tenho aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque tem muita coisa. Eu estou correndo aqui, mas tem muita coisa, e eu não quero deixar você ficar sem boa parte daquilo que Deus tem. Essa palavra é uma palavra para ser dividida em duas. Então, que você verdadeiramente guarde aquilo que foi ministrado hoje, em nome de Jesus. Se precisar, está gravado, ouça novamente, anote, porque isso aqui
é uma palavra de sabedoria que vem do trono de Deus, para você ser verdadeiramente uma pessoa em Cristo, mais totalmente curada, totalmente livre, liberta e restaurada para a glória do Senhor. Fique de pé no teu lugar, vamos orar. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, todo o altar que há no coração da tua igreja, do teu povo, que não pertence ao Senhor, meu Deus, que seja destruído. Revela aos teus filhos. Quebra grilhões, quebra amarras. Destrói, meu Deus, tudo aquilo que prende, ó Deus, a vida dos teus servos e servas. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Que altares a Baal caiam por terra em nome de Jesus. Que o altar do orgulho, do ego, o altar de Mamon seja destruído em nome de Jesus. E que venha um tempo novo, ó Deus, o tempo da restauração, que o altar da imoralidade caia por terra, seja destruído, Deus, em nome de Jesus. Que o altar da amargura seja destruído, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que o orgulho, todos os altares, ó Deus, que não seja do Senhor, meu Pai, que sejam destruídos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos levantar um altar real e verdadeiro, que honra somente a Ti, meu Deus. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Abençoa os Teus filhos que aqui estão e aqueles que nos assistem em casa. Que a Tua bênção, que enriquece e não traz consigo dores, esteja sobre a vida da Tua igreja. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela provisão. Obrigado, ó Deus, por cada irmão e irmã que derrubaram o altar de Baal nas suas vidas e contribui para que essa igreja não feche as portas. E com isso nós conseguimos pagar o aluguel, conseguimos pagar as contas. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, prosperando, abrindo portas, janelas do céu. As ofertas, meu Deus, que os teus filhos têm sacrificado aqui, que eles possam colher no mínimo 100 vezes mais, conforme a tua boa palavra. E ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra dos homens e das mulheres más, dos homens de sangue. Nos dê uma semana, um restante de semana abençoado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos têm liberdade para trazer o seu dízimo, oferta, e depois estão liberados.